Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos, feche os olhos. Glória a Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Senhor Deus, que recebeste esse louvor e adoração, Pai, a Ti, aos Teus ouvidos, agradável e suave a Ti, Senhor. Nós entramos em Tua presença neste momento, Pai. Deus, mais uma vez, a porta da igreja está aberta. A porta da igreja está aberta para que entre o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos. Senhor, Tu abriste a porta dessa igreja, Pai. Deus, nós entramos aqui, Senhor Deus, nessa casa de oração, para bendizer o Teu nome, para ter intimidade, comunhão, fidelidade com o Senhor, buscar mais de Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, venha encher os nossos corações. Deus, queremos aqui derramar, Pai, todas as nossas lágrimas, derramar o nosso coração, derramar os nossos sentimentos, e ser grato a Ti, Senhor, pela Tua vida em nós, pela Tua presença em nós, pela misericórdia do Senhor em nós. Eu agradeço a Ti, Pai, por este culto, por esse momento, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor preparou este dia, preparou esta hora, Pai, para abrir as janelas dos céus, para abrir os céus e derramar sobre essa igreja uma porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre nós. Senhor Deus, eu não tenho capacidade humana, mas eu tenho capacidade do Espírito Santo que é dado por Ti, Senhor. Mais uma vez eu peço graça e misericórdia e ministração da Tua palavra sobre os meus lábios, Senhor. Pai querido, que meu coração seja cheio do Espírito Santo para ministrar a Tua verdade, que é a Tua palavra, Deus. Pai, derrama da Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um que aqui está. Abre os ouvidos e os corações dessas pessoas que aqui vieram Te buscar. Não vieram buscar ao pastor, não vieram buscar a minha pregação, mas vieram buscar a intimidade, buscar ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, Pai, se possa presente nesta hora. Senhor Deus, eu clamo a Ti, a Tua presença seja manifesta aqui. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em agir, em falar, em como você quer, como Tu quiseres. Haja, Senhor Deus, em nossos meios. E Senhor Deus, influa, Senhor Deus, flua Teu Espírito em nós. Pai, eu repreendo, Senhor Deus, todo espírito maligno, toda obra das trevas, em nome de Jesus, todo pensamento, Pai, contrário e devaneio, Pai, toda, Senhor Deus, distração, Senhor Deus, da mente, eu libero agora, Senhor Deus, uma unção do Espírito Santo, para que essa mente, esse coração seja cativo a Ti, Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pega a sua Bíblia, aleluia. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Rapidamente, alguém tem algum testemunho do culto do meio-dia para contar? Alguém tem algum testemunho para falar, mas que seja referente a esse culto? Amém? Ninguém tem? Deus abençoe. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Muitos cristãos conhecem essa passagem, é um texto bem conhecido, somente esse versículo. Diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, só isso. Deus está falando aqui, dizendo para Salomão, que se o povo, que se chama pelo nome dele, se o meu povo, quem é o povo de Deus? Todo mundo, planeta Terra, é povo de Deus? Não, nem todo mundo é povo de Deus. Somente os escolhidos, os eleitos. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos eleitos, somos aqui como igreja, o povo de Deus. E nós, como povo de Deus, como cristãos, como evangélicos, nós é o que chamamos pelo seu nome, porque nem todo mundo chama pelo nome de Deus. E ele fala que se meu povo, que se chama pelo seu nome, chamar a Deus, a Jesus Cristo de Nazaré, ele fala, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabia que Deus ouve?
Deus tem ouvido, e Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o seu choro. Ele diz que se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos, se nós nos convertermos e buscar a sua face, Ele vai ouvir dos céus. Ele não está aqui presente na sua frente, mas Ele fala que lá dos céus Ele ouve quando você se converte, quando você se arrepende dos seus maus caminhos. Ele diz que o seu povo, se buscar a sua face, você buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, você veio para a igreja para buscar a face de Deus, para se converter dos seus maus caminhos, para se arrepender dos seus pecados. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista começou a pregar no deserto da Judéia dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, aos Evangelhos, ao Velho Testamento e Novo Testamento, Deus tem uma chamada para nós, o povo que se chama pelo seu nome. Ele está chamando o seu povo para o arrependimento. Qual é o Evangelho que nós estamos vivendo hoje? Qual é o Evangelho que você tem vivido hoje? Qual é o Evangelho verdadeiro da salvação? Qual é o Evangelho que tem sido pregado nas igrejas? Como que uma pessoa pode ir para o céu se ela não se arrepender? A Bíblia diz aqui, em Mateus capítulo 3, que João Batista chegou no deserto da Judéia dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava pregando para multidões, independente da sua crença, independente da sua condição financeira, independente de como ela era, ele estava pregando. Nós temos que pregar como João Batista pregava, sem medo, porque Deus nos deu uma ordem e chamou nós, como povo de Deus, para o arrependimento dos pecados. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fiz aquela oração que todo mundo conhece, as igrejas evangélicas adotam essa oração. Para você aceitar a Jesus Cristo como suficiente e único Salvador da sua vida, você precisa fazer uma oração, e a oração é essa: você precisa fazer a confissão dos seus pecados e se arrepender dos seus maus caminhos. Não existe, não há como chegar a Deus, não há como chegar a Jesus Cristo sem o arrependimento sincero e verdadeiro do teu coração. Que arrependimento é esse? Arrependimento que você vivia no mundo, vivia no pecado, vivia nas trevas, mas agora você se arrepende de tudo aquilo que você fez, que era desobediente ao Senhor, para obediência a Deus. Você saiu das trevas da desobediência para a luz, que é a obediência a Cristo Jesus. E só tem uma forma de você chegar a Jesus, só tem uma forma de você chegar a Deus, só tem uma forma de você entrar para o reino dos céus, como João Batista começou a pregar: arrependei-vos. Arrependei-vos. É chegado hoje nessa igreja o arrependimento dos seus pecados. Ainda há chance para você ter salvação. Talvez há 10 anos, há 13 anos, como fui eu, como foi com você. Não sei se você nasceu em berço evangélico ou se você se converteu ontem. Não importa o tempo que você tem de cristão, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Todos os dias eu quero gerar no meu coração um arrependimento sincero, porque eu sou o povo que chama pelo nome de Deus. E há um arrependimento no meu coração para que eu reconheça que Deus é soberano sobre a minha vida. E meu arrependimento é para que eu entre na glória do Senhor. Eu não posso pegar 13 anos atrás comigo, que eu me converti e fiz aquela oração de arrependimento, e continuar vivendo no pecado. Eu não posso pegar os anos que se passaram durante todo esse tempo, continuar vivendo uma vida mundana, desobediente ao Senhor, sem arrependimento, e falar: olha, porque eu fiz aquela oração lá atrás, eu vou para o céu. Eu acredito para vocês e falo por mim. Existem algumas pessoas e algumas igrejas, não cabe a mim criticar a igreja, porque a igreja é corpo de Cristo, e que Deus abençoe todas as igrejas evangélicas do Brasil. Mas existem pessoas que pregam que uma vez salvo, para sempre salvo. Eu não creio nisso, porque a salvação pode ser perdida. Não há arrependimento. Você acha que se a pessoa vai lá, faz aquela oração aqui na igreja, se ajoelha, chora e fala: eu me arrependo dos maus caminhos, eu aceito Jesus Cristo como suficiente Salvador da minha vida. Depois ela sai da igreja, sai debaixo da cobertura do pastor, sai debaixo da cobertura de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ela não obedece às Escrituras, não segue as Escrituras. Você acha que porque ela fez essa oração de arrependimento, você acha que ela vive uma vida qualquer? Você acha que ela vai para o céu?
Não é isso que Deus está me revelando. E eu provo na Bíblia que não é isso que a Bíblia me revela. Que nós temos que gerar um arrependimento em nossos corações. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, que João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. É chegado o reino dos céus para essa igreja crescendo na graça. É chegado o reino de Deus para a sua vida. É chegado o reino de Deus para a sua vida a partir do momento do arrependimento. Arrependei-vos. Você precisa ter um arrependimento daquilo que é desobediente ao Senhor e falar: Senhor, eu me arrependo. Vamos falar humanamente falando, entre pessoas, não entre você e Deus. Mas se eu faço alguma coisa errada para minha esposa, se eu falo alguma coisa errada para minha esposa, se eu tenho uma atitude errada no meu serviço, na onde eu estou, onde eu trabalho, com meus amigos, com meus familiares, se eu tenho uma atitude errada, será que dentro de mim eu não posso chegar para você e falar assim: me desculpe, me perdoe, eu me arrependi, eu voltei atrás? Mas aquele que se converte, que se arrepende, é chegado ao reino dos céus. O reino dos céus é maravilhoso. É maravilhoso o reino dos céus, porque você está debaixo da glória de Deus, que te fez a sua imagem e semelhança. Você pode olhar para Deus e falar: você é filho de Deus. Você acha que todo mundo é filho de Deus? Nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo pode ser criatura de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. Porque só os filhos de Deus são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Um arrependimento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Aí onde você está. Mateus capítulo 4, versículo 17. É chegado o reino de Deus para nossas vidas. O que o Evangelho prega? O que Jesus prega? O que as pessoas pregam? O que as igrejas estão pregando? Será que nós estamos pregando? Não sou contra a prosperidade, já preguei sobre a prosperidade aqui. Posso pregar sobre muitas coisas, mas igrejas, várias igrejas, e nós como povo de Deus estamos deturpando, distorcendo a palavra de Deus. Não existe salvação para as pessoas sem arrependimento. Eu posso abrir uma igreja, e quantas igrejas estão sendo abertas, que é usada por Deus, que tem um ministério de cura, ministério de prosperidade, ministério daquilo, mas eu quero falar para vocês que a Bíblia não pede outra coisa a não ser o arrependimento. Deus falou, a única coisa que Deus falou aqui para a Bíblia, que diz na Bíblia e diz para nós, que o povo que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar e buscar a sua face, esse arrepender, se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá dos céus e sarará a sua terra. Você quer ser curado, você quer ser sarado, você quer ser próspero, comece com arrependimento, comece com humilhação. Aleluia! Arrependei-vos. Você sabe que Jesus Cristo de Nazaré, em Mateus capítulo 5, não precisa abrir, olha aqui para mim. Em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo de Nazaré começa pregando no Sermão do Monte. Mas antes do Sermão do Monte, antes de ele dar o seu primeiro sermão, a primeira coisa que Jesus disse foi em Mateus capítulo 4, versículo 17. Olha aí, Mateus 4, 17 diz assim. Valeu 16. E o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. 17 que eu quero dar ênfase. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vire sua Bíblia, uma folha atrás, volte para Mateus capítulo 3. Mateus 4,17 diz assim: Jesus, a primeira pregação, ele disse, a primeira palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregou: é chegado o reino dos céus. Antes de Jesus, antes de João Batista, até os profetas, até o próprio Deus no seu Velho Testamento já dizia: povo, se arrependa dos seus maus caminhos, se converta, olha para mim. Não existe como você chegar a mim sem arrependimento. Que arrependimentos são esses? Do que eu tenho que me arrepender quando uma pessoa que não conhece a Deus, talvez aqui vocês conhecem a Bíblia, conhecem as Escrituras, já estão há muito tempo na igreja, mas se por aquela porta entrar uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, ela vem aqui com o coração quebrantado, desesperado pela presença de Deus, que ela acredita pela fé que Deus está nesse lugar, amém, aleluia, posso ouvir um aleluia por isso?
Se a pessoa entrar aqui, o que nós faremos? Pega essa pessoa e fala, faça essa oração, arrependei-vos. Ela vai gerar o arrependimento, ela vai chorar, o Espírito Santo de Deus vai entrar no coração dela, vai entrar no ouvido dela e vai fazer limpo aquilo que estava em trevas, porque ele viu uma grande luz. Aqui em Mateus capítulo 4, 17 diz, é chegado para você o reino de Deus, porque aquele que se arrepende tem um galardão no céu. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, vire a página, Mateus 3. João Batista, continuando pregando, disse assim, Mateus capítulo 3, versículo 8. João Batista prega para as pessoas, prega para os fariseus, para todo mundo ali no Rio Jordão, e chegou no versículo 8, ele diz assim, produzi, pois, frutos dignos de quê? Que está escrito aí na sua Bíblia. Produzir, pois, frutos dignos de quê? Arrependimento. Produzir frutos de arrependimento. Então o que nós devemos que pregar, o que nós devemos viver? Um arrependimento sincero e verdadeiro para o Senhor. Se nós somos verdadeiramente evangélicos e cristãos, como é que você tem vivido a sua vida de qualquer maneira? Não, você vem para a igreja para orar, para louvar, para adorar a Deus, mas você tem arrependimento. Será que você fez aquela oração no passado, que você se arrependeu, e quem te garante que você realmente vai para o céu? Eu provo isso na Bíblia para vocês. Não quero aqui confrontar teologia, porque existe uma outra linhagem da teologia que fala que uma vez salvo para sempre salvo. Eu não creio nisso. Mas eu não estou aqui a ponto de discutir teologia, se uma pessoa pensa de uma maneira e eu penso de outra. Eu vou pelo que a Bíblia diz, não o que eu penso, não o que outra pessoa pensa, mas o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro arrependimento. E João Batista diz assim, produzir frutos verdadeiramente de arrependimento. Para isso, existem os frutos do arrependimento. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Aleluia. Glória a Deus. Arrependei-vos, 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 igreja, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Gálatas capítulo 5. Vamos ler. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olhem para mim. Eu vou continuar o texto, mas eu quero que vocês olhem para mim enquanto eu leio o texto, ok? João Batista disse, produzir frutos dignos de arrependimento. Lembra-se da salvação? Se você quiser depois ler o texto, mas olhe para mim. Em Gálatas capítulo 5, na continuação do texto, versículo 19, diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são arrependimento do que, igreja? Arrependimento da prostituição, arrependimento da impureza, arrependimento da lascívia, arrependimento da idolatria, arrependimento de feitiçarias, arrependimento de inimizades, arrependimento de porfias, arrependimento de emulações, arrependimento de iras, arrependimento de contendas, dissensões e heresias, arrependimento de invejas, arrependimento de homicídios, arrependimento de bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, 16, 17, 18, 19 diz assim, que os que cometem tais coisas, o frutos do quê? Da carne. Você precisa se arrepender
de todas essas coisas, porque os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como uma pessoa fala e faz a confissão e oração de salvação, dizendo que ela está salva, se ela vive na idolatria, se ela vive na prostituição, se ela vive na mentira, se ela vive na luta, na contenda, na inveja, eu tenho inveja do ministério, eu tenho inveja dos ciúmes, eu tenho ciúmes disso, ciúmes daquilo, inveja disso, inveja daquilo, eu almejo aquilo que os ímpios almejam, eu desejo aquilo que as pessoas desejam, eu quero fazer as mesmas coisas que eles fazem. Como pode ser que ele é evangélico e ele senta ali na roda dos escarnecedores? Como pode ser que ele é evangélico e ele continua bebendo, continua mentindo, continua fazendo coisas erradas? Aleluia! A Bíblia diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Jesus disse, é chegado o reino de Deus, através do que? Do arrependimento. Arrependei-vos, igreja, arrependei-vos, 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 igreja, arrependei-vos. Eu chamo vocês para o arrependimento. Fique de pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Ei, Shokandalama, Soramanda, Kandalabanaias. Levante a mão. Quantos de vocês aqui são cristãos? Continua com a mão levantada. Quantos de vocês aqui são fiéis e verdadeiros ao Senhor? Vocês são um povo que se chama pelo nome de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olhe para você, olhe para o seu coração, pare de olhar para o irmão do lado, vê se você não precisa de arrependimento. Será que você precisa hoje fazer aquela oração que você fez no passado de arrependimento? Então esta é a hora, porque a trombeta vai soar, o Senhor Jesus Cristo está voltando, e Ele está à porta, e os anjos estão vindo, e vocês estão vendo e ouvindo os sinais da volta de Jesus Cristo. Ainda há tempo, igreja, de se arrepender. Ainda há tempo, se você está mentindo, se você está no pecado, se você pecou hoje, se pecou ontem, é tempo ainda de você se arrepender. Se você tem alguma contenda contra algum irmão, contra algum ministério, contra a sua família, ainda há tempo hoje de você se arrepender. Você não sabe que dia e que hora que você vai morrer, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E Ele deixa você vivo e deixa a nossa igreja viva, porque ainda é tempo de arrependimento. A Bíblia diz, Jesus diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora que vai vir buscar a sua igreja, o arrebatamento. Fique de pé, igreja. Ninguém sabe, mas Ele diz que os dias se abreviariam. Você pode ver que os dias estão cada vez mais curtos. Não conseguimos fazer cálculos matemáticos, mas o tempo está se encurtando, e Ele diz por causa dos eleitos. Em 2 Crônica 7,14 diz que o seu povo, a raça eleita, o sacerdócio real, 2 Pedro diz isso, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, o povo separado. Ele ainda quer salvar a sua igreja, porque a sua igreja está enferma, está doente, a sua igreja, a igreja do Senhor, está em pecado. Não é ainda tempo de se arrepender, é tempo de pregar o evangelho de arrependimento. Nós temos que gerar frutos de arrependimento dos pecados. Além de gerar frutos de arrependimento do pecado, pode sentar, igreja. Deus abençoe. João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Produzir frutos dignos de arrependimento. Nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Eu tenho que me arrepender. Eu não posso continuar vivendo a minha vida como eu estou vivendo. Eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Isso é pecado. Isso é iniquidade. Isso é prostituição. Isso é mentira. Isso é porfia. Isso é lascívia. Aquilo que você tem visto. Ei, eu não sou contra a televisão. Assisto filme. Mas vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei quantos de vocês aqui, ou vocês, homens e mulheres, crianças, assistem novelas. Eu não sei quantos. Não quero entrar nesse mérito de discussão de novela. Mas a novela só tem triângulo amoroso, inveja, mentira, traição, morte, assassinato. E a Bíblia diz produzir frutos dignos de arrependimento. E você passa horas e horas vendo novela e quer saber do próximo capítulo. Por que você não vê o próximo capítulo da sua vida? Se você continuar vendo essas coisas que você está vendo, independente do que seja, novela ou não, se você continuar vendo, você vai ver o próximo capítulo da sua vida, que é no lago de shopping inferno. Porque você está participando das coisas que não é do reino de Deus. O reino de Deus diz que os que cometem tais coisas, idolatria, feitiçaria, inimizade, a próxima novela aí de feitiçaria,
Não herdarão o reino de Deus e você compactua com isso. Não traz edificação para o seu corpo. Não traz edificação para a igreja. Nós somos aqui, a igreja não é formada por um pastor. A igreja é formada por pessoas, por membros, como o corpo de Cristo. Independente da igreja ter 4 paredes e ter um púlpito, você é a igreja do Senhor lá na sua casa, no seu serviço, no seu trabalho, na sua escola. A produzir dignos frutos de arrependimento. Eu quero chamar a igreja hoje, eu quero chamar vocês hoje para o arrependimento dos seus maus caminhos e se converter verdadeiramente ao Senhor. Arrependei-vos. A gente paga um alto preço pelo arrependimento, mas herdaremos o reino do céu. Perdemos tudo, podemos perder o mundo, podemos perder as coisas, mas eu vou ganhar uma eternidade com o Senhor. Eu vou ganhar uma eternidade com o Senhor. Se você não está preocupado com isso, se você não está preocupado com a eternidade, eu vou continuar lendo o texto aqui. Acompanhe comigo Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia! Eu quero viver isso. Eu quero viver o reino de Deus. Eu quero participar do reino de Deus. Eu quero andar no reino de Deus. Eu quero andar no reino de Deus. Eu quero andar no arrependimento. Eu me arrependi dos meus maus caminhos. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu produzo frutos dignos de arrependimento. Abra sua Bíblia em Mateus. A Bíblia diz, o Evangelho diz, de Gênesis a Apocalipse, produzir frutos dignos de arrependimento. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Capítulo 11. Mateus 11, versículo 20 e 21 diz assim: então começou ele a lançar o rosto às cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios. 11, 20 e 21. Então começou ele a lançar em rosto às cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, como um pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para os Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam ele permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Sabe o que eu entendo desse texto? Que Jesus Cristo, ele não parou de pregar sobre arrependimento. Para onde ele ia, ele anunciava para as pessoas, para que elas pudessem se arrepender. Só há um meio de chegar a salvação em Jesus Cristo. Só há um meio de chegar a Jesus Cristo de Nazaré, através do arrependimento dos seus pecados. Sabe o que eu vejo nisso? É que eu vejo muitos sinais e maravilhas e prodígios em vários lugares, que até os seus eleitos, se possível, seriam enganados nesse dia, diz a Bíblia. Vocês conhecem isso? Que haveria muitos sinais e prodígios, que até os eleitos seriam enganados. Se vocês conhecem, quantos conhecem essa passagem? Pois bem, existem centenas e milhares de pessoas que estão sendo curadas, havendo sinais, prodígios e maravilhas em vários lugares do mundo. E ele diz assim: ai daqueles que não se arrependeram,
Porque você vai atrás de uma cura, você vai atrás de um milagre, você vai atrás de prosperidade, você vai atrás daquilo que seu coração deseja, mas você não vai atrás daquilo que o Espírito Santo de Deus está desejando para a sua vida, que é a salvação. Você vai atrás de muitas coisas, você vê muitas coisas, mas você não vai atrás, você precisa entrar no arrependimento, buscar o arrependimento. Arrependei-vos, igreja. Jesus Cristo não parou e Ele falou aonde Ele ia, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Continuando o texto aí, vira essa folha em Mateus capítulo 12, versículo 41. Mateus 12, 41 diz assim: os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Ou seja, até aqueles incrédulos, ninivitas, a pregação de Jonas, lá no livro de Jonas, o profeta levantado por Deus levantou o profeta Jonas para anunciar nessa cidade, onde havia homens brutos, homens truculentos. Ele ficou até com medo, Jonas ficou até com medo de pregar em Nínive, com medo de morrer, quis fugir da presença de Deus, mas Deus deu uma ordem para ele, para ir lá e pregar o arrependimento. Será que nós somos povo eleito, sacerdócio real? Será que nós somos o povo que chama por Deus? Estamos prontos e aptos para pregar o arrependimento? Você quer ver a igreja cheia? Você quer ver as pessoas salvas? Você quer ver as pessoas se converterem? Anuncie o arrependimento, fale, ou você se arrepende ou você vai para o inferno. No linguajar português normal, sem muita pirula, sem muita teologia. Não existe outra palavra, Henrique, a não ser essa. Vamos aqui enrolar, encher linguiça. Mas a verdade tem que ser dita, porque a igreja tem que dizer: ô meu irmão, ou você se converte, se arrepende, ou você vai para o inferno. E quantos evangélicos e cristãos como nós dentro da igreja não têm arrependimento, vivem suas vidas e estão indo para o inferno? Será que a igreja está pronta para ir para o céu? Será que a igreja está pronta para o arrependimento? Não há avivamento sem arrependimento. Não há Espírito Santo sem arrependimento. Não há Jesus no teu coração sem arrependimento. Você não ouve a voz de Deus sem arrependimento. Deus não fala com você sem arrependimento. Você não vive a verdade do Evangelho sem arrependimento. E a Bíblia diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Abra sua Bíblia em Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, aleluia. Deus é bom, Deus é muito bom, maravilhoso Deus eterno, glória a Deus. Lucas capítulo 13, vá para Lucas capítulo 13. Produzir frutos dignos de arrependimento. Lucas 13. Vou ler. Lucas 13, versículo 1 em diante. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes, cuidai-vos que esses galileus... Pega um copo de água para mim, por favor. Lucas 3, versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes, cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem parecido tais coisas. Não vos digo antes que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé os matou, cuidai-vos que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém. Não vos digo antes que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aquele que estiver de pé, cuidado para que não caia. Jesus Cristo mais uma vez está pregando em todas as cidades, em todo o tempo, produzir frutos dignos de arrependimento. Ele disse para essa cidade que Ele era a luz,
e que ele estava produzindo frutos de arrependimento, que ele era o único caminho, a verdade e a vida para se chegar a Deus através do arrependimento. Quando a pessoa tem um arrependimento, ela tem um coração quebrantado. Quantos aqui de vocês hoje precisam se arrepender dos seus maus caminhos? O que você precisa se arrepender? O que você precisa confessar a Jesus? O que precisa ser edificado e restaurado na sua vida? Algumas coisas precisam ser restauradas na sua vida. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Isso a gente não se cansa de ouvir nas igrejas evangélicas. Não cansamos de ouvir aqui no púlpito que Deus quer mudar, que Deus tem um plano, que Deus tem isso, Deus tem aquilo. Deus dá, Deus prospera, Deus faz isso. Deus realmente faz, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, que o amam. Mas para entrar no santuário de Deus, para entrar na essência de Deus, há um arrependimento que qualquer cidade que não se arrepender não pode entrar no reino de Deus. Começando por nós. Rapidamente. Aleluia. Atos. Glória a Deus. Abra essa Bíblia no livro de Atos. E por toda a história, por toda a Bíblia, de Gênesis. Abra essa Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Aleluia. Vocês vieram para o culto da meio-dia. Ainda há tempo de vocês se arrependerem. Vocês entrarão nessa hora para ter um arrependimento sincero e verdadeiro ao Senhor. Ainda há tempo para essa igreja ainda se arrepender. Ainda há tempo para você se arrepender. Você não pode sair daqui da mesma maneira de você vir aqui sentado ouvindo isso, e quando Deus está te dando a chance e a oportunidade de você se arrepender. Não há outro evangelho, não há outro evangelho. O próprio Paulo disse nas suas cartas escrituras, que se alguém pregar outro evangelho, a não ser o evangelho do arrependimento, se alguém pregar outro evangelho a não ser esse, seja anátema, seja condenação. Anátema é condenação. Nós precisamos nos arrepender, e não há outro evangelho verdadeiro a não ser o evangelho do arrependimento. Sabe que Deus anseia pela sua igreja, Deus anseia pelo seu povo que se chama pelo seu nome, Deus que tem prazer em mudar. Ele diz que em 2 Crônica 7,14, que Ele ouvirá do céu e sarará a sua terra para aqueles que se arrependerem, aqueles que buscarem a sua face. Eu quero buscar a face de Deus. É Amanda? Eu quero buscar a face de Deus, eu quero me arrepender dos maus caminhos, eu quero me converter de todo o meu coração e quantas vezes for necessária, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu não posso esquecer daquela oração que eu fiz. Qual o seu nome? Como? Rose. Eu não posso me esquecer daquela oração que eu fiz, que eu me ajoelhei, chorei e que minha vida verdadeiramente mudou quando eu me arrependi dos meus maus caminhos. Quantos de vocês aqui, o dia que fizeram essa oração, fizeram essa confissão, quantos da vida de vocês se transformaram e mudaram, mas depois passa ano, passa os dias, e você vem para a igreja e parece que tudo é a mesma coisa, é tudo igual. Mas eu falo para vocês que a partir de hoje não é. Quando você entra no arrependimento, volte! A Bíblia diz em Apocalipse, volte! A Bíblia diz em Apocalipse, volte! Volte para o primeiro amor. Volte para se arrepender, volte a se converter. A Bíblia diz em Apocalipse, volte, pratique as primeiras obras que você praticava. Quando eu me arrependi, quando eu aceitei Jesus, eu amava a casa de Deus, eu queria fazer as coisas de Deus, nada me impedia. Tudo que eu via era Jesus. Quando você passou a ter um arrependimento, porque você teve arrependimento e Jesus estava ligado em você, e Deus ligado em você, e você ligado nele. Mas outras coisas entraram na sua vida. Outras coisas pararam a obra de Deus para a sua vida. Você deixou de se arrepender e você tornou um cristão cético, cego, que não ouve, que não vê, que não enxerga o Espírito Santo de Deus. Você pode aceitar a Jesus, você pode aceitar a Deus, mas você não pode negar ao Espírito Santo de Deus que vive em nós. Jesus disse, eu derramarei sobre vós o Espírito Santo de Deus para os guiar a toda a verdade. Você pode aceitar a Jesus, você pode aceitar a Deus. E quantas pessoas lá fora creem em Deus?
No Deus que criou os céus e a terra. Quantas pessoas que não conhecem a Bíblia e lá acreditam em Deus, mas elas não conhecem o Espírito Santo, não têm o Espírito Santo, não é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque precisa do arrependimento. Aleluia. A Bíblia onde você está aberta, em Atos capítulo 2, diz assim que naqueles dias veio o Pentecoste, eles estavam todos reunidos no cenáculo lá no templo. E de repente, eles estavam ali orando, e de repente veio um vento impetuoso, encheu aquela casa, e veio o Espírito Santo, encheu a vida deles. E quando eles estavam orando, se arrependendo, veio o Espírito Santo sobre a vida deles, e pousou sobre cada um deles como um fogo, e foram como línguas repartidas como de fogo, começaram a falar em outras línguas, e eles começaram a orar e falar, Shekanta Labanaya, Soramanaias, e falaram, vocês estão loucos, o que vocês estão vendo, o que vocês estão falando? E a Bíblia diz que cada um falava na sua própria língua, sendo eles de nações diferentes. E Jesus não foi diferente, Jesus não orou em línguas, Jesus não fez outras coisas a não ser pregar o arrependimento para todos os povos e todas as criaturas. Ele nos deu uma ordem e disse para nós que somos igreja, para nós pregarmos o arrependimento, que nós somos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para ficar pulando aqui na igreja, para ficar falando de Espírito Santo, falando em línguas estranhas. Não precisamos do Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Não precisamos do Espírito Santo para ficar pulando na igreja. Nós precisamos do Espírito Santo para viver a verdade que Jesus Cristo nos disse. A verdade, a vida e o arrependimento para chegar a Jesus. Não tem como ter o Espírito Santo sem o arrependimento. Nós precisamos do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que Pedro, que não tinha teologia, que não tem uma Bíblia como você tem, que não é estudado como você é, que não vive a sociedade que você vive, não tem televisão, não tem rádio, não tem microfone, não tem púlpito. Pedro ali cheio do Espírito Santo porque ele estava orando, e Pedro não sabia de nada, ele só tinha vivido com Jesus. Pedro só tinha presenciado os milagres de Jesus. Pedro andou sobre as águas. Pedro experimentou alguns milagres da multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro andou com Jesus. Pedro negou a Jesus. Pedro se arrependeu de quando ele negou a Jesus. Jesus perguntou para ele depois da sua ressurreição, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro ali chorando e lamentando, falando, Senhor, tu sabes que eu te amo. Nós precisamos falar, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta para você hoje, tu me amas? E você fala, tu sabes. Ele diz, arrependei-vos. Diga para o Senhor, Jesus, eu te amo, tu sabes. E ele diz, então arrependei-vos, igreja. Arrependei-vos. Qual o seu nome? O seu? Como? Bruno. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus para a sua vida. Você pode dizer que ama Jesus, mas cadê o arrependimento? O arrependimento. Tu me amas? Sim, eu te amo, Pedro disse. Em Atos capítulo 2, Henrique. Atos capítulo 2, Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, uma capacidade sobrenatural que veio sobre ele e sobre seus discípulos. Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim, Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim, 37. Ouvindo eles isso, confundiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. O que está escrito aí? Arrependei-vos. Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não tem como a pessoa chegar a Jesus, não tem como a pessoa receber a salvação, não tem como a pessoa receber o Espírito Santo sem um arrependimento.
Pedro sabia exatamente o que ele estava falando. Ele não tinha Bíblia, não tinha nada, não tinha púlpito, assim como foi João Batista no deserto, que não tinha púlpito, não tinha microfone, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha nada disso, não tinha Orkut. Mas ele disse para todos os que poderiam ouvir: arrependei-vos. Você tem Orkut, você tem Facebook, você tem e-mail, você tem internet, você fala lá, tecla lá, muitas besteiras que você fica falando, mas você não tem coragem de falar para aquela pessoa: você arrependa-se dos seus maus caminhos, porque é chegado o reino de Deus. Você não sabe o que o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha vida e na vida daquela pessoa. Quando o Espírito Santo de Deus fala para aquela pessoa: arrependei-vos, você fica com medo. Mas aqui Pedro falou assim: agora que faremos? Chegaram para Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, como são aqui vocês, que estão aqui olhando para mim sentados, vocês deviam dar glória a Deus por isso. Cheio do Espírito Santo. Eu não vejo vocês aqui, cada uma de vocês. Eu não vejo aqui vocês sentados. Eu estou aqui no púlpito ministrando a palavra, mas eu não estou vendo vocês sentados. Eu vejo cada um de vocês com o coração quebrantado de arrependimento. E o Espírito Santo de Deus, como Atos dos Apóstolos, derramando o Espírito Santo de arrependimento, de cura, de milagres, de prosperidade, de ousadia, de coragem, de ir à frente, de ir adiante, de ser como Pedro, de ser como João Batista. A Bíblia diz, Paulo diz assim: sejam imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Eu quero ser como João Batista, eu quero ser como Pedro, eu quero ser como Paulo. É muito bonito falar isso. É muito bonito falar isso. Eu quero ser como um deles. Então comece hoje o arrependimento, comece hoje a anunciar o arrependimento, e você vai ver o avivamento na sua vida, na sua casa. A sua vida será transformada. Eu lembro o dia que eu me converti, eu falei: eu me arrependo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Produzir, pois, dignos de arrependimento. Atos, aí onde você está, vamos terminar. Atos capítulo 3, aí onde você está, Atos 3. Glória a Deus. Atos 3, a partir do versículo 16, já estou terminando. 16 diz assim, Atos 3,16: e pela fé no seu nome fez o nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Fique de pé, pegue sua Bíblia, fique de pé, pegue a sua Bíblia, Atos capítulo 3, onde você está, Atos 3, versículo 19, Pedro está anunciando com ousadia, Pedro está pregando a palavra de Deus, e ele diz no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Feche sua Bíblia, coloque no banco. Sabe o que é mais lindo e maravilhoso? Que a Bíblia diz que depois de Pedro ter pregado isso com toda a ousadia, qual é o seu nome? Gilsaia. Sabe o que é mais interessante, Gilsaia? É que depois de Pedro ter pregado tudo isso e ter falado todas essas coisas, a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram, se arrependeram. 3.000 almas, é difícil a gente ganhar uma alma para o Senhor, e ele cheio do Espírito Santo. Eu conheço a Bíblia, eu prego, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou levita, eu sou ombreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero, não importa, você tem a Bíblia que é a espada do Espírito Santo.
Santo. E Jesus Cristo diz assim: arrependei-vos. Sabe o que é mais interessante, José? É que Pedro não tinha uma Bíblia na mão, ele tinha a unção do Espírito Santo. E sabe que ele não sabia falar, ele não sabia pegar texto da Bíblia para pregar. Deixa eu ver o que eu vou ministrar hoje. Deixa eu escolher um texto aleatório que eu vou encher a igreja de milagres, de curas, e que Deus vai fazer. A igreja vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Quem faz é Deus. Quem faz o Espírito Santo é Deus. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. E diz que 3.000 almas se converteram. Pelo ouvir o Evangelho se arrependeram. As pessoas ouviram aquilo e 3.000 almas se converteram, foram para o Senhor, estão com o Senhor. E não só 3.000 almas, depois 5.000 almas, se você continuar lendo. E depois fala, não só em Samaria, mas em toda a Judeia, em toda a Galácia, em toda Jerusalém, e até os confins da terra se ouviu o Evangelho do arrependimento. O Evangelho chegou a nós através do arrependimento. Ninguém pode chegar a esse Evangelho sem arrependimento. Arrependei-vos. Repitam comigo assim. Levante suas mãos. Repita assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus ouvirá dos céus, perdoará os meus pecados, sarará a minha terra, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, eu abençoo essa igreja, Pai. Seu Deus seja conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe essa igreja, Pai. Ministra, Senhor Deus, sobre nossas vidas, o arrependimento, Pai. Nós precisamos, Pai, estar contigo, Senhor Deus, na glória. Estar contigo, Pai, nas tuas mãos, Pai. Nós nos arrependemos dos maus caminhos. Nós nos convertemos. Sara a nossa terra, Pai. Transforma a nossa vida, Pai. Obrigado pela chance, pela oportunidade de ainda nesta hora nos arrependermos, de estarmos com o Senhor, de voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Narabashekantarabá, Narabaia, Sonamaha, Narabashikandalabaha, Erebai, Nerebashekantalabasure, Nerebashekantalabahas, Neremanai, Eserebashurikantalabahas. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, entrando nos seus corações agora e quebrando, Pai, todo jugo, Pai. Quebra, Senhor Deus, toda malignidade, Pai. Senhor Deus, aqui tem corações quebrantados de arrependimento. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Arrependa-se, 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 arrependa-se. Em nome de Jesus. Arrependa-se, em nome de Jesus. Arrepende-se em nome de Jesus. Arabashirikantalabana. Arrependa-se em nome de Jesus. Essa meditação, igreja. Continue com os olhos fechados. Senhor, Ele tem colocado um louvor no meu coração essa semana toda. Porque todos os dias precisamos conhecer. Dia após dia precisamos ver a verdade do Senhor. Conhecer o que há no profundo do coração do Senhor. Então, neste momento, igreja, vamos louvar, vamos declarar: Senhor, eu quero te conhecer dia a mais. Todos os dias, Senhor, eu quero levantar as minhas mãos e te adorar. Quero, Senhor, depositar o meu coração, Pai, na Tua presença. Tocar, Senhor, no mais alto onde que eu posso, que é nos Teus pés. E neste momento, igreja, mesmo que não conhece a letra, mas levanta as suas mãos e declare: Senhor, tudo que eu quero, tudo que eu tenho está em Ti, Senhor. Se você pode, você ajoelhe. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outra além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias não, e em meu coração
só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Abre seu coração. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti, não, não. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vem, dias não, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, te conhecer e prosseguir. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos e tocar. Pode fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração. Oh Senhor, eu quero mais te conhecer, prosseguir, tocar nas tuas mãos, andar contigo. Eu quero, Senhor, cada dia mais fazer a tua vontade, o teu querer. Eu quero, Senhor, te conhecer, me aprofundar nas tuas águas, entrar, Senhor.